Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando o Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Este programa é uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Nós vamos ao ar nas terças-feiras, às 11 da manhã, pelos 1080 AM e pelo website radio.urgs.br. Logo depois, o programa fica disponível no canal YouTube da URGS TV. E o Diálogos pode ser acompanhado ainda pela UniTV, canal 15 da NET de Porto Alegre. Rádio da Universidade, 1080 AM, hoje recebendo a vice-reitora da URGS, professora Jane Fraga Tutiquian. Fazia um tempinho, né, professora? Fazia. Eu estava com saudade. Eu também. E a professora Daniela Pavani, do Instituto de Física, diretora do Planetário da Universidade e presidente do comitê na URGS da campanha mundial He4She. Bem-vinda, professora, ao Diálogos. Há algumas semanas, os docentes, os técnicos, os estudantes estão recebendo um convite para participar de uma pesquisa, né, relativa à percepção de assédio moral e sexual com relação a gênero na universidade. A participação é voluntária e anônima e o questionário pretende gerar dados que possam embasar ações institucionais de educação e de combate ao assédio moral e sexual. A iniciativa é do comitê na URGS, da campanha He4She. Eu começo com a professora Daniela, justamente para a gente falar um pouquinho, para quem não conhece, né, o que é o He4She. Então, o He4She é uma campanha que foi lançada pela ONU, né, lá em torno de 2014, uma campanha internacional que buscou trazer os homens para a discussão essencial que nós precisamos, né, desenvolver e de mudanças, que é a superação do machismo, né, da violência contra a mulher, dos estereótipos de gênero. Então, a ONU tem essa iniciativa de chamar os homens para essa discussão, constituindo essa campanha do He4She, eles por elas, né? Então ela começa em 2014, inclusive inicialmente só envolvendo homens, né? E a própria discussão do próprio movimento feminista, o movimento de mulheres, vai à ONU trazer a discussão de que sim, todos precisamos participar, inclusive as mulheres junto com os homens no He4She, né? Então a campanha é ampliada e passa a receber homens e mulheres, porque existe toda uma possibilidade de adesão, de inscrição, associação, né? E então em 2017 tem-se a iniciativa aqui através do deputado Edgar Preto, né, que é representante brasileiro no comitê. O Brasil tem um representante no comitê internacional. Ele propõe então a criação de um comitê local, único no mundo que existe, é o comitê impulsor, o comitê gaúcho impulsor do movimento He4She, que a URGS já faz parte desde o início. Aqui no estado, né? Aqui no estado. E agora, eu acho que foi esse ano, né, professora Jane, que a URGS oficialmente tem o seu próprio núcleo, né? Isso, nós temos o nosso núcleo, que são que formam a coordenação do nosso He4She, cuja presidente ou coordenadora é a professora Daniela. Quando o deputado Edgar veio conversar conosco, isto foi em 2017, né? E nos apresentou o que era exatamente o He4She. Nós da administração logo nos interessamos. Naquele momento eu me dei conta que nós tínhamos várias pessoas trabalhando com a questão de gênero, com a questão do empoderamento feminino. Então a gente fez um levantamento desses projetos que trabalham com a questão de gênero e trouxemos essas professoras que coordenam o projeto para a gente conversar, e a partir daí então nós começamos com o nosso núcleo, que é o He4She da URGS. Nós estamos, esse programa está indo ao ar agora no dia 18, para quem está acompanhando pela Rádio da Universidade, e vários outros dias tem reprises, enfim, fica disponível no YouTube.
Mas nesse período agora em que nós estamos indo ao ar, a pesquisa está disponível, né? Continua disponível. E então, professora, como é que se constitui essa pesquisa? Como é que é a participação? Eu sei que é uma participação voluntária e anônima, né? Como é que a pessoa faz para participar? Então, em primeiro lugar, assim, eu queria chamar a atenção que a nossa universidade, a nossa administração, né, ela mais uma vez toma a frente, né, inclusive a nível nacional, de tratar de uma forma transparente e institucional a questão da equidade de gênero, né, do combate ao assédio sexual e também moral. Então, a URGS é a primeira universidade no Brasil que está fazendo esse levantamento. A nível internacional, esses levantamentos, essa constituição de bancos de dados, ela é feita Europa, Estados Unidos, e isso possibilita a gente enxergar se... A gente sabe que o problema existe, né? Mas quando a gente tem números, né, até para a própria sociedade discutir, mostrar uma coisa importante e pensar em políticas institucionais é fundamental. E o Brasil não possui, não tem essa tradição de levantamento de dados, né? A nossa comunidade é que ela envolve quase 50 mil pessoas, né? Pensando em técnicos, professores, alunos de graduação, de pós-graduação. E a URGS está dando essa contribuição ao país, mais uma vez, entre tantas que a nossa universidade pública dá, né? Que é a pesquisa. Ela é uma pesquisa que ela foi montada em Harvard, né? E o professor Henrique Nardi e o professor Ângelo, atualmente na PUC, fizeram uma primeira versão dessa pesquisa que foi apresentada no TRT, foi feita no TRT. Então, eles já faziam parte dessa discussão do núcleo do He4She, né? E nós não. Então, apresentamos, né, a administração a proposta de vamos fazer esse levantamento, né, dentro da universidade. A gente já tinha algumas manifestações anônimas sobre situações em sala de aula dos professores, professoras com os alunos, de colegas também, a relação de colegas, uma campanha que a gente fez aqui do Esse é Meu Professor, através do programa de extensão Meninas na Ciência, Esse é Meu Colega, e nos assustou um pouco, né, a gente vê ainda tanto, principalmente numa geração jovem, que são os estudantes, se comportando de uma maneira super machista, né, com as suas colegas, e professores e professoras também em sala de aula, né. Então, qual é a ideia da pesquisa? A pesquisa, ela não está dizendo o que é assédio moral e o que é assédio sexual. Esse é muito subjetivo, né, é muito dado à situação que acontece, né. Então, ela procura levantar o que as pessoas entendem por assédio moral e sexual, né, e se elas sofreram assédio sexual e moral ou não, que tipo de assédio, né, e qual foi a reação delas. Elas conseguiram denunciar, não conseguiram, por que não conseguiram, né? Porque isso tudo nos ajuda a compor, tanto a entender como a nossa comunidade enxerga os assédios, né, e como nós podemos dar o fluxo para tratar essas questões, né, que são tanto o aspecto da educação, né, do acolhimento de possíveis denúncias e dos encaminhamentos no que compete à universidade, né, para essas questões. Então ele vai num link por e-mails, né? A gente está chamando a atenção porque o CPD está sendo fundamental, né? Então, quer dizer, toda a estrutura da universidade está envolvida. E como vai pelo CPD, a pessoa recebe no seu nome o e-mail, né? Então, muitos começaram a nos mandar e-mails, né? Perguntando assim, não, mas eu quero ser anônimo, veio com o meu nome, né? Não, mas vem um link no e-mail e no momento que clica no link, perde qualquer conexão de origem de quem está respondendo essa pergunta, né? Sim, o que vai por e-mail é o convite. É o convite. Não é a pesquisa em si, não é o questionário. Si, exatamente. Né? Mas, claro, essa é uma situação, já tive assim, colegas, professoras, eu estou em estágio probatório, tal, eu abri, eu achei super importante, eu quero responder, mas estou morrendo de medo de mandar. Sim. Então, não, no momento que clicou, perdeu a conexão, né? É anônimo, é sigiloso, esses dados, né? Somente os colegas que estão envolvidos com essa pesquisa num HD que não tá em rede, né? Todos esses cuidados que já tem de levantamentos internacionais, todos esses procedimentos estão sendo mantidos para a guarda dessas informações, né? Professora Jane, a universidade tem políticas, já existem políticas direcionadas a essa área? Embora a gente não, como a professora disse, a gente não tem ainda muitas informações. Né? E na verdade, a gente está num processo de construção, né? E aí que essa pesquisa tem uma importância fundamental para nós. Nós partimos do levantamento de alguns dados do que acontece no Brasil e na América Latina e no Caribe, mas no Brasil, sobretudo, é extremamente assustador. Por exemplo, no ano de 2017, nós tivemos 1.113 feminicídios, sendo que no mês de fevereiro deste ano nós tivemos 200, quer dizer,
ele só aumenta, esse número só aumenta. Por outro lado, quando a gente pensa nos espaços da mulher em situações de poder, é muito pequeno. Quer dizer, o desrespeito em relação à mulher também em relação a isso é muito grande. Os índices do Brasil, nesses termos, são assustadores. Por exemplo, em situação de poder sociopolítica, o Brasil ocupa o lugar de número 152. Né? Quem ocupa o primeiro? Ruanda. Né? E depois a gente tem 3 países da América Latina que estão também em primeiro lugar. Então o Brasil caminha a passos lentos com essa questão da mulher. Nos tribunais superiores nós não tivemos nos últimos 10 anos nenhum acréscimo de número de mulheres nesse espaço. Então, assim, é tudo muito complicado em relação às mulheres. E no outro dia, eu fiz uma pesquisa, mas as mulheres que receberam o Prêmio Nobel, tá? Então, tu tens assim, ó, em literatura, 10 mulheres. Em Nobel da Paz, 9 mulheres. Em medicina, 6 mulheres. O Nobel de Literatura, o da Paz e da Medicina são todos considerados acolhedores, né? E é onde se concentra o maior número de mulheres do ponto de vista profissional também, né? E nas ciências duras, só para ter uma ideia, 4 mulheres em 185 anos. Então, alguma coisa a gente vai ter que revisitar, reavaliar, e a universidade está fazendo isso, né, com os diferentes grupos. Um dos grupos mais importantes é Mulheres da Ciência, né? Faz parte de Meninas da Ciência. Então a gente vai ter que ver por que essas coisas estão acontecendo. Se a gente pensa em bolsa na universidade de iniciação científica, na graduação o maior número de bolsas é das meninas. Aí quando entra na produtividade, muda completamente, aí já tem a maioria de homens. A bolsa de produtividade é aquela que o docente e pesquisador passa a receber. Né? E se a gente chegar na produtividade 1A, que é a mais alta, aí assim, a vantagem dos homens é muito maior. E se a gente se perguntar por quê, se vai chegar à conclusão de que a carreira da mulher na universidade ela é muito mais lenta do que a do homem, né? Porque aí tem os filhos, tem o tempo do nascimento, tem o tempo do cuidado, então tudo é mais lento. E isso precisa ser visto. Se a gente quer efetivamente a igualdade, isso precisa ser visto. Na América Latina, 14% das mulheres que chegam ao topo da carreira acadêmica. É muito pouco. É muito pouco. É um quadro, e na universidade, se a gente vai para o mundo corporativo também, né? E o mundo corporativo, que a gente vive num sistema capitalista, onde o que importa é o lucro, já se deu conta, né, de algo que a gente diz na ciência, que a gente diz na academia, que a diversidade é o que traz, né, os melhores resultados. Quanto mais pessoas pensando, né, pessoas com diferentes olhares, né, com diferentes origens sociais, étnico-raciais, culturais, melhor nós resolvemos os problemas, né? Então, lá em 2015, quando deu a primeira grande crise, por exemplo, né, a nível internacional, as agências já tinham identificado que as empresas com diversidade, desde a base até CEOs, tinham conseguido 20% de lucro, né, naquele momento de crise total, né? E isso tem se mantido, e a média atual hoje está em torno de 30%, né? Então, muitas empresas já estão, e não é simplesmente ter a CEO mulher, mas tu ter todo esse caminhar, né? O ano passado foi feita uma pesquisa com 400 mil empregados, homens e mulheres de empresas, para discutir aquela frase de que as mulheres não avançam porque não são ambiciosas. Elas não querem, não estão, né? Então foram investigar 400 mil pessoas, né, de diferentes empresas na Europa, né? E o resultado qual foi? Homens e mulheres iniciam a carreira com a mesma ambição. O que vai acontecer? Ao longo da carreira, as mulheres vão sendo constantemente desincentivadas pelos seus colegas, pelos seus chefes, pela estrutura, e tu vai, né, vai até o momento que cansa e vai cuidar da vida, né? Vai seguir sem se, né? Vai manter o seu emprego e não vai bater diferente com isso, né? Frases surgiram daí do tipo, não, o problema não são os filhos, o problema é o marido, né? Quer dizer,
Então, a gente precisa mudar posturas individuais, mas precisa mudar as posturas coletivas, né? E esse tipo de estudo, esse tipo de levantamento é importante, né? E na universidade, a gente tem que sempre pensar o nosso papel social, né? E a URGS, ela tem sempre isso muito claro, né? Nós formamos aqui professores e professoras, desde as séries iniciais, desde pedagogos e pedagogas, né, até das áreas humanas, das áreas exatas. Nós formamos aqui engenheiros, engenheiras, médicos, todas as áreas, né? Então, a universidade precisa formar do ponto de vista cidadão, né? Não somente na parte técnica, na parte humana, né? E transformar, levar ao mercado pessoas que reflitam se nós queremos um mundo em que metade da população está apartada, metade da população sofre violência que só aumenta, né? Que os problemas não são resolvidos, né? A gente já tem estudos que mostram que essas divisões, essas escolhas profissionais, elas acabam sendo muito determinadas pelo percorrer na escola. A escola também, né, vai pressionando, vai fazendo uma divisão do papel de meninos e meninas, né? Então, a universidade, né, a gente precisa atuar em todos os níveis, mas nós que estamos aqui na URGS, estamos formando profissionais. Então, nós precisamos pensar que profissionais nós queremos, né, e transformar e agir ativamente para essa transformação. E esse tipo de pesquisa é muito importante. Então, a gente está conclamando, né, os colegas docentes, os técnicos, os estudantes a responder, mesmo que não tenha sofrido assédio. A gente também pergunta no questionário, tá, tu não sofreu, mas conhece alguém que sofreu assédio, né? Por quê? Porque a gente precisa conhecer a realidade, né? Nós estamos numa universidade, né? O nosso DNA é pesquisa, né? Então, a gente precisa atuar nessa perspectiva também para tratar isso, né? Se a gente não tiver dados, se a gente não conhecer a realidade, né, nós não temos como transformá-la, né? Então a gente tem feito um chamamento, a gente está com uma pouca adesão, eu considero ainda a pesquisa, né? Ela está aí há 15 dias, né? Mas em torno de 3 mil estudantes responderam, em torno de 350 técnicos e 500 professores e professoras, né? Ela vai ficar mais 2 semanas a princípio no ar, então a gente quer fazer um chamamento para que todos respondam, né? Quer dizer, ter 40, 30, 40, 50 mil pessoas respondendo essa pesquisa é uma quantidade de dados que, não só para nós, né, mas implica em avanço do conhecimento, né, para todo o país, né, uma contribuição não só local, né, que todos vão estar dando. E eu acho que para a vida das mulheres, né, se a gente pensar na academia, quando se pergunta para as pesquisadoras como é que foi a sua trajetória, não é raro se ouvir que sofreram bullying, que sofreram deboches porque eram mulheres, que sofreram recusa para entrar em grupos de pesquisa porque ia fazer tudo mais lento. Então isso torna essa pesquisa fundamental. É daqui, tentando arrumar aqui que nós vamos conseguir ir arrumando a situação e pelo menos colaborando para a melhoria da situação da mulher de uma maneira geral na sociedade. Essa situação, a gente na academia às vezes tende a pensar que é mais grave naquelas áreas, como a professora disse, não se enquadram talvez nessas categorias de mais acolhedoras, né, as áreas duras. Mas eu tomei conhecimento há pouco agora de uma dissertação de mestrado que acompanhou as artistas do Instituto de Artes graduadas, se não me engano, da década de 20 do século passado até 50 ou 60, e que mostrava a invisibilidade e o grande número de mulheres graduadas versus o pequeno número de artistas que ficaram conhecidos, enfim, profissionalmente na área de artes, né? Quer dizer, que a gente pensa, não, na área de artes não é assim, não é uma ciência tradicional, uma ciência dura. Né? A gente percebe que isso é um problema estrutural, né, na medida em que ele está disseminado pela sociedade. Se a gente vai para as chamadas áreas duras, o que nós vemos é uma pouca participação de mulheres, né, e dessas poucas mulheres, à medida que elas vão transformando essa escolha de estudo, né, em escolha profissional, elas vão sendo jogadas para fora da carreira, chegando, como no caso, por exemplo, das docentes que vão para a carreira do CNPq, por exemplo, na física começa em 30% de alunas e vai chegar com menos de 5% de docentes que estão no alto da carreira, né, no topo da carreira. Mas aí a gente vai para as humanas ou para as áreas da saúde e foi muito interessante a gente começar a interagir, né, com os diferentes grupos na universidade que trabalham a questão de gênero. Aí a gente vai perceber que é o seguinte, tu vai para a área de humanas e para a área da saúde, em que a maior parte das profissionais são mulheres, mas aí quem é que está nos cargos de comando, mesmo dentro da universidade? Quem é que está, no caso da universidade, que é líder das pesquisas que recolhem
né, arrecadam, que têm dinheiro, que têm maior número de orientandos e assim por diante? São homens. Sempre homens. Então, por quê? Né? Se as mulheres são a maior parte das profissionais daquela área, contribuem, têm uma produção, falando em docentes, uma produção de artigos, de impacto, né? O que está acontecendo? O próprio CNPq já tinha identificado nas escolhas na carreira, né, para avançar na carreira do CNPq, que é uma avaliação por pares, né? Então, quando começou a se fazer essa discussão, na área de física e astronomia, por exemplo, que a professora Márcia Barbosa, que foi a nossa diretora, era a coordenadora do comitê, então foram comparar quantos artigos mulheres e homens tinham que ter para chegar na mesma posição, né? E essa avaliação por pares, ou seja, entre colegas, estava exigindo das mulheres 10 vezes mais produção do que os homens. E não está se falando em impacto, em número simplesmente, né? Quer dizer, não é possível, né? O impacto disso, se a gente for pensar em tudo, impacto emocional, doenças emocionais, enfim, né? Para todo, é muito desperdício, né? Para a nossa sociedade, que ela não pode abrir mão, né? Desperdiçar mentes, desperdiçar ideias, nós não estamos nessa possibilidade, né? A gente precisa crescer, precisa se desenvolver, e para isso a gente precisa de todos, né? E aí eu acho importante dizer, André, que quando o Riforchi fala em igualdade, não tem nada a ver com aquela onda feminista dos anos 70, aquela igualdade que era uma igualdade muito dura, né? Elas queriam ser iguais aos homens. Em alguns momentos era até mais do que dura, era extremamente agressiva. Hoje, o que efetivamente as mulheres querem é a igualdade no sentido de serem respeitadas naquilo que elas são e da forma que elas são, né? Então, ao lado da igualdade, sempre vai aparecer a palavra respeito. Se isso for considerado pela sociedade, nós vamos ter uma sociedade efetivamente muito melhor. Bem, a pesquisa continua, né, professora? Ainda dá tempo de participar, ainda dá tempo, né? até, tendo em conta então, que o nosso programa vai ao ar dia 18, dia 17, né, vai ter todo mundo vai receber novamente um aviso, um lembrete do CPD para responder o questionário. Quem já respondeu não precisa entrar, não vai nem conseguir entrar, né? Então, na segunda-feira, sempre na segunda-feira que o CPD manda esse convite. Também, a partir de segunda-feira, já vai estar no ar o nosso site, www.ufrgs.br/eles por elas, o site do comitê, que nós, como tem no próprio questionário vai o e-mail de contato, então a gente tem recebido vários e-mails, várias dúvidas, então a gente fez ali uma lista de perguntas frequentes, né? Vai ter o link para o questionário, vai ter informações também do próprio Comitê Gaúcho, informações internacionais, campanhas gaúchas, né? Mas agora vai estar centrado no nosso questionário, então a partir de segunda-feira também já vai estar no ar, também vai se poder acessar o questionário entrando no site do Eles por Elas, do Riforchi da URGS, né? E a gente conclama, então, todos os colegas, né, e toda a comunidade a abraçar, né, essa reflexão a partir de trazer as suas experiências, né, respondendo esse questionário. Ele é muito importante, né, e é muito importante que a gente tenha uma grande adesão, né, de toda a comunidade para conseguir mudar, né, para conseguir transformar e conseguir exercer o nosso papel de universidade, que é pensar, é produzir conhecimento, é produzir políticas, né, e transformar a nossa sociedade. Muito obrigado, professora Daniela Pavani, do Instituto de Física, professora Jane Tutkian, vice-reitora da universidade. O público pode fazer contato pelo e-mail dialogos@urgs.br. Diálogos URGS é uma parceria entre a rádio da universidade e a URGS TV. Aqui pela rádio, este programa teve produção e apresentação de André Grassi. Na técnica, Jefferson Gomes, com a supervisão do professor Luiz Sperotto. Pela URGS TV, imagens de Jonathan Fabres e Gabriela Scott. Nós voltamos nos 1080m na internet na próxima terça-feira, às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.